Maria, oi, colegas. Eu estou aqui, tudo bem? E eu estou ouvindo normal, por isso que eu não sei se é alguma configuração, mas eu estou ouvindo normal. Tá bom. Professora Maria Sara, me ouve? Acho que não, porque se ela não respondeu, Não. eu acho que talvez é alguma configuração dela. Tá. Então, acho que a gente ouve. Tá bom. Qual coisa você quiser, você está falando com ela por outro canal, Maria? Sim. Talvez só ver com ela se é alguma outra configuração. Isso. Enquanto... Ainda não. Tá bom. Eu vou só fechar aqui um pouquinho, então eu vou comunicar com ela e já volto. Então. Tá bom. Gente, peço desculpa. Não! Agora deu. Espera um minutinho, deixa eu escrever. Agora deu? Agora deu. Então, Maria, deu certo. Maria, deu Adivinha, certo. estava mutada aqui o computador. Por isso que eu estava achando estranho, que eu tava ouvindo normalmente. Ai, meu Deus. Tá Veja bom. o que é tecnologia. Ouço sim, tudo bem? Bom dia. Então, bom dia. Então, tá bom. Eu estava mandando mensagem agora para você, para a gente poder se falar, combinar de falar no chat, alguma coisa assim. Tranquilo. Então, eu sou a Maria, eu faço parte aí da equipe de orientação educacional, não estou sozinha aqui, né? A Adri também está aqui. Adri, você quer se apresentar também? Sim. Então, eu queria agradecer, né, a professora Maria Sara, por esse tempo. Eu sou a Adriane, sou supervisora acadêmica aqui do SAI, do Serviço de Apoio ao Estudante, atuo na orientação educacional e em outras áreas aqui do SAI, na área de estágios e de emprego. A professora Maria Sara já é muito conhecida e tenho um prazer muito grande estar com vocês aqui, né? Esta é uma das séries das atividades da orientação educacional e a escolha deste tema é muito pensado, né? Então, estar aqui fazendo tem um antes, um durante e tem um depois, né? A Fran, que é a nossa estagiária, que também está aqui, está colocando, faz parte, né? Esse é um webinário que faz parte da programação de outubro, né? Então, a gente tem várias atividades acontecendo, os webinários, as oficinas, né? Que aí já são coisas mais práticas, feitas pela equipe da orientação educacional, e como um webinário que nem esse, que a gente traz um convidado externo para discutir uma temática relacionada à vida acadêmica, né? E dessa vez nós estamos falando do projeto de vida e o tempo. Então, eu queria agradecer, professora Maria Sara, a gente já se encontra em outros fóruns, né? Mas a fala da professora Maria Sara é sempre muito inspiradora para todos nós. Então, queria agradecer, Maria, que vai tocar aí a mediação. Eu estou aqui nos bastidores, vocês vão ver que de vez em quando eu vou entrar e sair, porque estou me dividindo em outras atividades neste momento, tá bom? E queria agradecer bastante, Maria Sara, por estar conosco aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu vou passar, então, agora eu mesma vou passar a palavra. Antes de passar a palavra, eu vou apresentar, então, a professora Maria Sara, mais formalmente. Então, para o tema de hoje, né, para esse webinário, como a gente já mencionou, o projeto de vida e a questão de tempo, nós temos aqui como nossa convidada especial a professora doutora Maria Sara de Lima Dias, que é pós-doutora em psicologia pela Universidade Autônoma de Barcelona, é doutora em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem mestrado em psicologia da infância e adolescência e graduação em psicologia pela Universidade Federal do Paraná. Trabalha com projetos que discutem tecnologia e trabalho, saúde do trabalhador e orientação profissional e planejamento de carreira. É professora do Departamento de Estudos Sociais na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, participa dos grupos de pesquisa de carreira na ANPEP e é coordenadora do projeto de extensão Grupo de Leituras de Vygotsky e coordena o Laboratório de Tecnologia, Trabalho e Orientação. Então, feita essa apresentação mais formal, né? A gente agradece, professora, pela sua presença, pelo aceite, e eu vou passar aqui, então, a palavra. A gente tem aí uma programação que dura mais ou menos em torno de uns 50 minutos a 1 hora de fala,
E aí depois a gente tem aí uma meia hora, uns 20 minutos para perguntas, para uma discussão. Mas quem quiser também escrever no chat, pode colocar aí, que a gente vai acompanhando, vai registrando aí perguntas, e aí ao fim a gente coloca para a professora. Tá certo? Então, muito obrigada. Eu passo a palavra para você, professora Maria Sara. Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Esse contexto pandêmico traz, assim, aspectos terríveis, né? De distanciamento social, de isolamento, etc. Eu gostaria muito de estar presencial com vocês, a gente está numa sala, né? Mas, por outro lado, o custo é reduzido, né? Então, a gente faz online, né? Essa discussão. Então, muito obrigada pelo convite, me sinto honrada, né? É uma área de meu interesse, de pesquisa, né? De orientação profissional. Essa relação entre educação e trabalho é um tema que vem me preocupando já há mais de 30 anos, né? Então, eu preparei para vocês uma apresentação, eu não sei se eu posso passar, e aí eu passo, assim, a gente vai batendo um papo, então, bem tranquilo, né, porque, na realidade, o projeto de vida é algo que, no meu ponto de vista, pelo menos, requer uma reflexão. Então, projeto de vida é questão do tempo. Vocês estão assistindo? Sim, já chegou para a gente aqui. Tá bem, porque, né? Então, o objetivo é discutir um pouco, né, a elaboração de um projeto de vida no ensino superior. Eu penso que facilita a integração do aluno no mundo do trabalho, das profissões, né? É um processo, então não é algo que se faça assim instantaneamente, né? Um processo de reflexão constante. Eu acho que vocês aí fazem muito isso, né? Ajudando os alunos a elaborar metas, caminhos alternativos, né? E minha fala de hoje vai focar um pouquinho nessa questão do tempo, né? Essa noção do tempo e da temporalidade, né? O presente, o passado, o futuro, né? Cada vez a gente precisa mais dessa ação e de reflexão. Um ponto que eu acho que a gente tem que considerar é o contexto da pandemia, né? A pandemia do Covid, ela tem despertado assim uma preocupação dos psicólogos, principalmente, com o cuidado com a saúde mental. A gente percebe a saúde emocional, né, dos jovens está muito abalada, né? Os jovens estão assim mais vulneráveis, né? Diante, principalmente desse capitalismo informacional, da cybercultura, do teletrabalho, né? Dentro de tudo isso, a noção do tempo, né? A hipervelocidade, né? Ela é considerada um grande valor, né? Então, é tudo muito rápido, tudo muito ágil, né? Só que a pandemia, ela vai intensificar, então, essa necessidade de adaptação a esse tempo, por causa da questão da saúde pública, né? E o que a gente percebe na universidade é uma vulnerabilidade maior, uma fragilidade, né? Muitos alunos encontram-se assim preocupados dentro da universidade com o futuro do trabalho, né? Será que vai dar certo? Uma insegurança assim muito grande em relação ao seu futuro profissional, né? No programa de pós-graduação que eu atuo, que se chama PPGT, Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, a gente discute muito, né? Se vivemos numa era do capitalismo informacional, né? Um capitalismo baseado na tecnologia da informação e da comunicação, né? As características seriam, assim, uma aceleração do tempo, né, do capitalismo financeiro, uma especialização cada vez maior de uma mão de obra, né, aumento da produtividade econômica, uma mercantilização da informação, né, vamos ver quem que clica mais, quem que curte mais, né, uma otimização de processos, de produtos, né? Então, essa sociedade da inovação e da revolução tecnológica e científica, é aquilo que a gente chama de tecnociência, né? O Renato Dagnino é um dos autores que trata dessa questão da tecnociência,
caracterizada pelo desenvolvimento de softwares de aplicativo, pela valorização dessa inovação, dessa criatividade, né? Uma mão de obra cada vez mais jovem, capaz de produzir riqueza, né? Ela também é marcada pelo desenvolvimento desse sistema neoliberal, né? E esse neoliberalismo tem feito com que as relações de trabalho sejam mais precarizadas, né? Então, eu acredito que é fundamental planejar a carreira, né? Planejamento de carreira, e também pensar num projeto de vida. Mas aí eu sempre questiono para os meus alunos, né? Seria mesmo possível planejar uma carreira? Há muito tempo, né, a gente vivia a expectativa de uma carreira estável, segura, linear, né? Carreiras que iam assim se sucedendo, né? A pessoa começava como auxiliar, analista, depois ela ia ser gestora, né? Então, ao longo do tempo, ela tinha uma perspectiva de crescimento vertical ou horizontal dentro das organizações, né? Então, seria uma questão para a gente pensar um pouco. Seria possível planejar esse tipo de carreira? Né? E se a gente planeja, não estamos colocando a razão em primeiro lugar? E a razão, ela deve orientar a nossa vontade? Quer dizer, a razão deve prevalecer sobre a nossa ação no mundo? Será que nós agimos somente mobilizados pela razão? Ou nós somos seres também emocionais, né? Uma outra questão que eu gostaria de levantar com vocês seriam os verdadeiros interesses, aquilo que você gosta de fazer, que você curte fazer, né? Será que esses interesses servem para o trabalho, né? Do presente, do aqui, agora e do futuro? E um dilema que eu sempre coloco para meus alunos, né? A gente deve gostar do que faz ou escolher fazer o que gosta, né? Então, são alguns paradoxos, né, alguns paradigmas na ideia, né, de projeto de vida. Então, projeto de vida é essa categoria que eu trabalho já há algum tempo, dentro da psicologia, e ela relaciona essa questão, primeiro, da nossa vida, da temporalidade da nossa vida, né? Então, a vida humana, ela tem um começo, meio e fim, né? Nós não estamos aqui pensando, né, no pós-humanismo ou no transhumanismo, né? É lógico que a gente vive um contexto também de prolongação da vida, né, humana no planeta, mas temos que pensar na temporalidade da nossa vida, né? O projeto de vida também relaciona a vida profissional, né? As profissões tendem a surgir, né, no contexto capitalista, e com o advento da tecnologia, elas tendem a desaparecer muito rapidamente, né? Tem profissões que já não existem, né? Profissões ferroviário, por exemplo, escriturário, datilógrafo, profissões que eram muito comuns, né? E que hoje desaparecem. Então, a vida profissional está em constante desenvolvimento e mutação. Um outro aspecto para a gente considerar no nosso projeto de vida é a articulação deste projeto com os nossos valores. Os valores, a ética, a moralidade também são situados historicamente, né? Então, o que não era possível, um valor que não se tinha no século XIX, no século XX passa a ser extremamente valorizado, né? Então, o que é importante realmente, né, dentro desse projeto de vida? Quais são os valores que você não trocaria por outros, né? Outra coisa que eu acho importante é não deixar nunca de lado a materialidade da nossa existência, ou seja, precisamos sobreviver, né? E a necessidade também de ter algum sentimento de estabilidade, de segurança, que dê suporte emocional, né? Tudo isso dentro de que mundo? Um mundo movido pela relação entre capital e trabalho, né? Pelas forças, né, desta relação entre capital e trabalho. Então, eu penso
que viver no mundo contemporâneo, né, o ser moderno, né, o ser tecnológico, né, é viver uma vida de constante paradoxo e constante contradição. Por um lado, você se sente fortalecido, né, pelas organizações burocráticas que detêm o poder, pelo Estado, né, que controlam a situação. Veja o caso da pandemia do coronavírus, né? Mas frequentemente também a gente percebe esse Estado destruir comunidades, vidas, valores, né? No caso do Brasil, perdemos 600 mil, mais de 600 mil pessoas pela pandemia, né? Então, o sentimento de um lado, você pode enfrentar essas forças, lutar para mudar esse mundo, transformando esse mundo num lugar melhor, né, para a gente viver, no nosso mundo. E, por outro lado, é ter um sentimento de impotência, de fragilidade, né? Então, ser moderno é ser, ao mesmo tempo, revolucionário e conservador, tentar resgatar alguns valores do nosso passado, da nossa memória, tá aberto para aventuras, para possibilidades, mas, ao mesmo tempo, tem um medo, né? Será que essas aventuras vão trazer aquilo que te satisfaz, né? Então, a importância do projeto de vida é esse vínculo, né, entre a tua intenção de agir no mundo, a tua intenção de uma ação para o mundo e a sua vida, né? Eu tenho muitas intenções, né, acredito que todos vocês têm, diariamente, né, ao levantar da cama, a gente, bom, hoje eu vou fazer isso. Só que quando você vai para a praxis, né, da teoria para a praxis, né, você vai implementar, vai ensaiar sobre a sociedade essa tua intenção, há um gap, né, há uma distância, né, entre a intenção. Normalmente, nossas intenções são muito maiores, né, do que a nossa ação no mundo, né? E isso tem, assim, uma força também da nossa motivação, do nosso desejo, da nossa necessidade, das nossas emoções, né, que vão impulsionar essa intencionalidade para a efetividade dessa ação no mundo, né? O que eu entendo por projeto de vida? Projeto de vida é uma intencionalidade, né? Uma intencionalidade de vir a ser, né? De atuar no mundo. Mas, ao mesmo tempo, um projeto de vida é uma busca de sentido pessoal singular, né? Quem é a Sara? Quem é a professora? Como é que ela se sente no meio de tantos professores, alguém singular? Então, esse sentido de singularidade da nossa vida, essa pessoalidade na nossa trajetória socioprofissional, é que permite que a gente faça esse desenho de um projeto de vida. Nós estamos assistindo, assim, uma mudança de temporalidade, de perspectiva de tempo, né? Eu vejo muitos meus alunos, assim, um sentimento de crise da idade. É como se fosse uma hipertrofia do momento pela velocidade, pela aceleração do tempo e do espaço, promovida pelo avanço das tecnociências, né? Eu tenho alunos que algumas vezes, professor, eu estou muito velho para fazer isso. Ih, meu tempo já passou, né? Ah, professor, estou na minha segunda faculdade, não sei o que fazer. Ah, professor, estou muito velho para conseguir estágio. Ah, professor, não vai dar certo, né? Então, uma crise de expectativa que às vezes chega até ao niilismo, né? Mas, assim, eu volto, né, juntamente com os alunos, a uma reflexão por uma redescoberta do passado, da memória, né, dos avanços, né? Então, eu trouxe aqui uma imagem, né? Mesmo o sujeito que está lá no alto, ele tem todo um percurso para chegar, né? Só que o contexto que a gente está vendo realmente é um contexto de crise, né? Uma sensação de que a pessoa perde a sua onipotência, né? O que ele antes se sentia autônomo para tomar as decisões, agora ele se sente dependente, né? Então, o sujeito contemporâneo, jovem, né, se sente sempre oscilante, né, entre essa
grande autonomia e um sentimento de, poxa, eu estou subjugado pelo sistema, não posso fazer nada, né? Então, um outro aspecto que eu gostaria de trazer para vocês é que o projeto de vida se relaciona com a identidade. Quem eu sou, quanto tempo eu quero viver, como eu pretendo viver, e uma reflexão sobre a minha interação com a sociedade, né? Uma identidade profissional, né? Desenvolver um sentimento básico de estar incluído. Isso é fundamental para a nossa estrutura, né? Então, a nossa identidade pessoal remete a uma identificação com o universo profissional, remete a uma identidade profissional. Então, o projeto de vida vai remeter a uma determinada escolha de uma identidade profissional e há um sentimento de inclusão numa comunidade, né? Quando você já se torna um profissional naquela área, naquele conhecimento, e esse sentimento vem muito da prática, né? Vem muito do estágio, da inserção numa atividade, né? Bom, então existe uma perspectiva sempre temporal do projeto de vida, tá? Essa dimensão, né, analisar primeiro o contexto, né, como era o passado, como era, por exemplo, a hiperinflação que os meus pais viveram quando eu era pequena, né, como era a minha história de vida nesse contexto social da hiperinflação, como era a situação social em que eu cresci, eu me desenvolvi, como era a minha realidade de vida, a minha representação sobre quem eu queria ser, né? Então, envolve uma dimensão do passado, envolve uma dimensão do presente, né? Quem sou eu agora? Como é que eu me identifico como professora? Como é que eu produzo uma narrativa de mim mesma? Eu sou uma pessoa alegre, triste, namoradeira, não sou tímida, inquieta, ansiosa, né? Como é que eu produzo uma narrativa? Eu sou eu e as minhas condições, as minhas vivências, a minha experiência ao longo da minha trajetória, desde tudo que eu passei até hoje, né? E como é que é o meu futuro, né? Como é que eu me imagino vivendo no futuro? Lógico, eu preciso ter um pouco de fantasia, então o futuro entrelaça o real no nosso pensamento, na nossa reflexão, na nossa ação no mundo, e o imaginário, a fantasia, o sonho, o desejo, né? Os valores, as metas, os objetivos. Então, esse tempo real e o tempo virtual, com o advento da tecnologia, alteram muitas vezes a nossa percepção do tempo. E aí eu digo para meus alunos, para as pessoas quando eu falo, né? É preciso ensaiar qual é a sua percepção do tempo, né? E administrar esse tempo, né? Qual é o tempo real que você tem de vida, qual é o tempo virtual, né? E como você se projeta nessa linha, dessa trajetória socioprofissional. Agora eu trago aqui algo que talvez vocês já saibam, né? Ou não, enfim. Mas existe um deus do tempo chamado Cronos, né? Tem uma imagem interessante no Museu Rainha Sofia, de Goya, que ele está devorando, né, seus filhos. Então, essa imagem é um tempo destrutivo, um tempo inexpugnável, ele rege o destino da gente, ele destrói tudo, eu não tenho tempo para nada, a minha vida é um sem tempo, a minha vida é um atropelo, né? Mas existe também, na mitologia grega, essa ideia de Kairos. Kairos é um momento oportuno, o momento certo, o tempo certo, né? Seria o Deus do tempo oportuno. Então, o tempo, o termo, né, é usado na teologia para descrever uma qualidade do tempo, né? Um tempo de Deus, da eternidade, né? E Cronos não, Cronos seria a natureza qualitativa, o tempo dos homens, né? Então, como é que você está vivendo hoje? Como é que eu percebo os jovens, né, administrando e vivenciando o seu tempo, né? Como é que eles estão fazendo isso, né?
sabem usar o tempo ou são usados pelo tempo. Mas por que tempo? Pelo Cronos, né? Esse destrutível, né? Que devora tudo, ou por Kairos, né? Então, eu trouxe uma imagem aqui plácida, né? Que é interessante para a gente pensar onde que o jovem se localiza. Você pode se localizar no alto da montanha, na planície, embaixo da água, né? Mas a sua percepção da realidade, percepção do tempo, percepção do espaço que você vivencia, nos fazem refletir sobre o tempo como uma categoria central, né? Existem pessoas que não têm tempo para nada. Existem pessoas que são extremamente ocupadas e sempre arranjam tempo para mais alguma coisa, né? Então, quando a gente fala em projeto de vida, é importante ter um tempo para pensar, para refletir. Como é que você vai escrever esse teu destino, né? Vai escrever algo que seja digno e admirado, ou uma vida não tão digna assim de ser vivida, né? Como é que é o ritmo dessa velocidade do tempo na tua existência cotidiana, no teu dia a dia, né? Você tem tempo para as coisas que você precisa fazer? Que tempo você imprime para as tuas atividades, né? Ou é um Deus maligno que imprime isso para você? Ou é você que controla o seu tempo, né? Em determinados momentos da nossa vida, a gente está numa velocidade mais lenta, né? Mas, por quanto tempo você vai ficar numa atividade mais lenta? Ou, em determinados momentos da nossa vida, a gente está numa atividade muito acelerada, né? E qual a capacidade humana de a gente ficar nessa atividade cada vez mais acelerada? Não tem um limite, né? Então, qual a relação entre a velocidade da nossa existência, da nossa experiência de vida e o nosso tempo de ser? São questões assim que eu deixo aí para a nossa reflexão, para o nosso bate-papo. E é um tempo de aprendizagem. Aqui eu já coloquei uma imagem diferente, um caminho, uma estrada, né? Como o sujeito que faz um projeto de vida e que está se projetando no futuro, mas ele não sabe muito bem o que espera, se é um sol, ou vai cair uma tempestade, enfim, né? O que a gente tem na presentidade do nosso tempo é um tempo de grande aprendizagem, né? É um tempo que a gente tem que aprender a desenvolver novas formas de relacionamento, relacionamento virtual, tá? Relacionamento usando as tecnologias de informação e comunicação, um outro modelo de relacionamento. Temos que antecipar o futuro, porque a gente não sabe, né? De repente alguém vai lá e desconecta no WhatsApp, acaba com o Facebook, o que vai acontecer, né? A carreira deixa de existir, né? Vai existir uma outra carreira, uma outra profissão. Então é importante a gente ter um overview, uma perspectiva global da nossa vida, para que a gente sobreviva na pandemia, né? Sem deixar de lado a consideração sobre essas tecnologias e o efeito que a tecnologia tem na aceleração do nosso comportamento, né, no cotidiano, no nosso tempo de vida e nosso tempo de trabalho, né? Então, você não pode planejar tudo na sua vida em função dessa aceleração que é propiciada pelas tecnologias, né? Ou seja, você que tem que fazer a gestão do seu projeto de vida. E um projeto de vida, para ter sentido e significado, ele tem que se situar além do capital, né? O projeto de vida não pode se reduzir a reproduzir a própria vida, né? E nem a servir as demandas, né, do capital, do mundo do trabalho, né? E do contexto desse trabalho flexível, né, dessas exigências que estão aí. Então, o projeto de vida, ele é amplo, né? Como dizia o Mésaros, né, um projeto de vida que se situe para além do capital. É lógico, desde o coletor, do paleolítico, do artesão, do medieval, até o operário na linha do século passado,
tudo isso, né, se a gente pensar no passado, né, essas pessoas também, na existência diária delas, usavam tecnologia, né, e também pensavam, planejavam e executavam, né. Só que a realidade contemporânea, ela, através do desenvolvimento, das tecnociências, ela se modificou muito, né. Devemos ter consciência de que existem consequências, que são muito positivas, e outras que são negativas, né. Físicas, por exemplo, quanto tempo você permanece na frente do computador, né, sociais, culturais, políticas, né. Então, o projeto de vida, ele deve levar em conta o mundo do trabalho moderno. Foi esse mundo, na verdade, que impulsiona a necessidade de pensar em projetos, né. Lógico que a nossa cultura, a cultura brasileira, principalmente, não é uma cultura de planejar, né. Muitos alunos dizem: "Ah, professora, não sei nem o que eu vou fazer hoje, como é que a senhora quer que eu pense o amanhã, ou depois de amanhã?", né. Mas no século XX e no século XXI, veja, se você não sabe como vai ser o amanhã, e você tem um sentimento de segurança, isso é mais um motivo para você antecipar uma ação, para você se preocupar, em planejar, antever uma situação, né? Antecipar o futuro, né? Pensar alternativas, tentar controlar os acontecimentos, mesmo que a gente viva, lógico, num mundo incerto como o que a gente está vivendo, né? Porque é triste a gente perceber, muitas vezes, uma cultura sem projeto. O Tiné fala isso, né? Jovens sem projeto, né? Pessoas que dizem assim: "Ah, para mim tanto faz, o que aparecer, qualquer trabalho é trabalho, qualquer emprego é emprego, qualquer profissão é profissão", né? Então, o foco no presente, essa hipervalorização do tempo presente que a gente vive na nossa cultura, desse imediatismo, né, desse carpe diem, aproveite o dia, né, eh, ela entra em oposição com o momento de crise que a gente vive. Quanto mais crise, mais necessidade de planejar, né, de projetar, diferentes aspectos da nossa vida. Eu sei que o projeto de vida interliga, então, você pensar o que você vai fazer, é condicionado por escolhas que você faz aqui e agora, né. Muitos jovens fazem engenharia mecânica, porque no técnico fizeram técnico em mecânica, muitos assim, então, escolhem sem pensar, escolhem intuitivamente, ou são extremamente analíticos para escolher os seus projetos, né. Mas, assim, o desafio de escolher é constante, né. "Ah, não, professora, eu sou completamente determinado pelo social, pela minha família que não tem condições financeiras, eu tenho necessidade de ajudar em casa", etc, 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 né. Mas a gente tem que ter um pensar consciente e uma construção que avalie possibilidades e impossibilidades, né, de vir a ser, isso é fundamental. Então, existe no sujeito uma necessidade de dar continuidade para a própria vida, né, pela sobrevivência, pela manutenção, então há um movimento constante, né. Eu acredito muito, né, que a gente consegue ter mais êxito através de um planejamento, da vida pessoal e da vida profissional. Assim como acredito que a escolha profissional é um ato volitivo, é um ato do desejo, né, é um ato que envolve um processo complexo, né, para Vygotsky envolve as funções psicológicas superiores, a nossa capacidade de pensar, de abstrair o aqui e agora, né. Envolve também nosso passado, nossa historicidade, né, e envolve essas relações dinâmicas causais, né. Mas é pensar e refletir sobre toda esta dinâmica que vai fazer com que a gente consiga realizar a desconstrução de um comportamento autômato, cristalizado, mecanizado, como um aluno que uma vez disse assim para mim: "Olha, professora, eu não sei o que eu estou fazendo aqui", né, porque ela simplesmente foi, assim, conduzindo a vida sem nenhuma reflexão.
Então, quando chega na disciplina de planejamento de carreira, puxa, primeira vez que eu adoto uma perspectiva de pensar e analisar o meu futuro, o futuro da minha vida, né? Vygotsky é um autor que eu utilizo bastante, e ele se refere à vontade, né? A vontade é que vai dar as condições para que a gente converta uma ação no mundo, né? Então, volição mais cognição vão articular nossa liberdade, né? Nós não somos subsumidos completamente, né? Na relação entre o sujeito e o social, a nossa subjetividade, quem sou eu, né? Ela vai se constituindo por motivos, por sentidos, né? Envolvendo meu interesse, minhas necessidades, meu afeto, meu pensamento. E o projeto de vida também, na esfera motivacional, envolve a emoção, por isso que é tão importante cuidar da saúde mental, né? Ter pensamentos positivos, ter emoções e motivos que orientem a nossa escolha profissional, né? Então, a emoção faz parte desse processo também, né? Então, o sujeito no mundo social precisa trabalhar para satisfazer as suas necessidades, né? Isso é um motivo externo, mas ele também tem uma necessidade interna, né? Que vai orientar a ação com o objetivo de uma satisfação. Então, as necessidades se tornam motivos por meio do encontro com a realidade social, que vai sendo dotada de sentidos subjetivos, né? E, por fim, eu acho que é fundamental, então, construir um projeto de vida, e aí eu trago um pensamento do Bauman, Zygmunt Bauman, que é um autor contemporâneo, e ele vai trazer assim, nós precisamos construir uma vida como se fosse uma obra de arte. Mesmo vivendo no meio de uma sociedade, de um capitalismo líquido, né? Em que o amor se liquefaz, essas relações se dissolvem, né? As amizades se desmontam, né? Mas esta obra de arte da nossa vida, ela deve ser extraída de uma vida que atinge alguns ideais, verdade, beleza, bondade, amor, né? Ou que pelo menos se aproxime desses ideais, né? Uma vida que se aproxime dessas categorias universais, dignas do nosso desejo, do nosso esforço, né? Então, a tomada de decisão nossa, né? Primeiro, defina teu problema, qual que é o propósito da sua vida? Tenha uma decisão sobre isso, né? Identifique quais são os critérios que você vai usar, quais são as alternativas, coloque metas, né? Metas que você consiga atingir, busque informação, atribua notas a essas alternativas, calcule a melhor alternativa, desenhe esse projeto de vida, né? Pense, nós passamos uma parte da nossa vida nos dedicando ao trabalho, ao nosso tempo de vida, nosso tempo de lazer, né? Onde fica? Então, ter alguma rotina, fazer exercício físico, cuidar do tempo que você vai trabalhar online, cuidar do tempo que você vai conversar com seus colegas, ter uma hora para ler um bom livro, fazer tudo com muita calma, quer dizer, desacelerar, né? Sair desse Cronos e ir para um tempo de Kairos, um tempo da contemplação, né? Manter a paz, a tranquilidade, né? Conhecer a si mesmo é fundamental. Quanto tempo eu dedico a me conhecer? Quanto espaço na minha vida dedico a mim mesmo, né? Quais são os meus valores? Quais são os meus temores, os meus receios? O que eu tenho medo, né? Nesse momento, qual que é a minha vontade? Qual que é o meu desejo, né? Quanto tempo eu devo dedicar à minha família? Agora, com a pandemia, muita gente, puxa, se eu tivesse mais um dia com meu pai, se eu tivesse mais meia hora com o meu amigo, puxa, se eu tivesse telefonado, né? Quanto tempo no nosso projeto de vida a gente dedica às nossas relações, né? E ao futuro, né? E ao futuro a gente consegue pensar numa perspectiva múltipla. Então, para você conseguir desenhar melhor, pensar melhor o seu projeto de vida, o meu conselho, minha orientação é pense coletivamente, né? Pense em grupo, né? Como se fosse uma grande competência de ser desenvolvida por todos os novos profissionais, né?
Dizem que a educação do futuro deve ser voltada para a capacidade de saber, ser, aprender, mas, acima de tudo, eu acho que deve ser a capacidade de fazer juntos um mundo, um lugar melhor para a gente viver, né? E compartilhar nossos projetos de vida. Aqui eu trouxe alguns livros, né? O meu primeiro livro foi sobre planejamento de carreira, uma orientação para estudantes universitários, e aí eu estava questionando como é que era driblar a insegurança a partir de um planejamento de carreira. Fazia parte de uma prática minha na disciplina de orientação e planejamento de carreira na UFSC, na Federal de Santa Catarina. Esse é um outro livro, Projeto de Vida, Sentidos do Trabalho Futuro, que é resultado de uma parte do meu projeto de doutorado, né, em que eu estava ali questionando também a teoria social do trabalho e as antinomias, as contradições, né, entre projetos de vida e escolhas profissionais, né? Quando é que começa isso, né? Quando é que termina, né? Qual que é essa relação, né, entre o trabalho e os jovens, né? E o sentido, né? Então, um trabalho tem que ser dotado de sentido, né? Esse aqui é um dos meus últimos livros, que é sobre planejamento de carreira e projeto de vida, da editora CRV. É mais baseado nos debates com os meus alunos em sala de aula, né? Sobre as dúvidas, sobre as escolhas profissionais, né? Sobre a ideia de quem eu quero ser no futuro, qual que é a minha identidade, qual que é o ideal que eu teria, né? Ok? Então, eu vou encerrar aqui essa apresentação, depois eu posso até disponibilizar para vocês, se vocês quiserem, né? Para a gente poder bater um papo. Muito obrigada, então. Às vezes eu acelero um pouco, tá? Não, tá ótimo, tá ótimo. Então, muito obrigada, assim, desde já até aqui pela fala, professora. E agora a gente abre aí para as perguntas, comentários, reflexões, dúvidas, né, para o pessoal ir colocando aí no chat. E também, se quiser abrir o microfone, pode também levantar a mão e pedir aí a palavra para poder fazer sua pergunta. Olha, ninguém levantou a mão, vou ficar em pânico. Então, acho que foi bastante reflexiva, né? A sua fala trouxe muitos elementos. Acho que é uma visão de projeto de vida que transcende, né, essa questão só do material. Então, acho que para a gente que trabalha com isso aqui, com os estudantes, né, a gente, eu pelo menos eu senti assim achei que a sua fala foi muito acolhedora e apontou tantos elementos, acho que fica até difícil de colocar isso em perguntas. Mas aí já temos aí, tem aí a Nasa, né, que está com a mãozinha levantada, e a Caroline já está fazendo aí um elogio também, dizendo que foi uma excelente palestra. Então é isso. Amasa, você quer falar? Pode colocar aí. Professora, obrigada pela excelente apresentação, maravilhoso, realmente, muito reflexivo. A senhora trouxe muitas perguntas, né? E muitas perguntas, realmente, né? Sobre onde a gente quer, né, estar. E realmente, pensar num projeto de vida no momento onde a gente teve tantas mortes, né, pela Covid, realmente é um momento muito desafiador. Aí eu gostaria muito de saber da senhora, assim, por exemplo, quem está entrando na universidade, ou mesmo quem está nesse processo de vestibular, né? Com tantas mudanças financeiras, né? Às vezes até mesmo na estrutura da família, né? Como pensar, assim, como a gente pode... Tá, vamos lá, né? Vamos separar um pouquinho essa dor e colocar realmente, né? Vamos planejar o futuro, né? Sendo que o presente está da forma como está. Como a senhora sugeriria que isso pudesse ser feito nesse contexto, sabe, de luto, de dor? Como se pensar no futuro, né, tendo presente assim? Obrigada. Bem legal a tua observação, Amanda. A Masa, né?
Isso. Então, eu parto sempre com os meus alunos, né? Porque ele chegou na universidade. Ele está ali, né? Então, ele tem um projeto de vida que antecede o período universitário, ok? Então, buscar a memória, né, daquele que está chegando ali, e tratar isso como uma vitória, como uma meta já alcançada, como algo que ele já realizou, é muito importante, né? Porque evita que ele tenha aquele sentimento de desamparo, do isolamento social, né? Principalmente porque a gente está no modo remoto, o aluno não está tendo relações presenciais, no nosso caso, pelo menos, ele não está dentro da universidade, então é muito fácil, assim, transformar aquela vitória numa derrota, né? Então, poxa, cheguei, consegui entrar na universidade, né? Mas não pisei na universidade, não fui no refeitório, não conheço a biblioteca, não tenho nenhum amigo, etc. Né? Então, resgatar a trajetória, resgatar a memória do passado, para que o aluno valorize no presente que aquilo já é uma vitória, né? E aí, quando você se empodera, né, se sente valorizado por alguma coisa que você conseguiu, por mínima que seja, né, você já consegue ter uma perspectiva e uma estratégia de pensar o futuro, né? É mais ou menos assim, unidades de significado, unidades de sentido que são facilmente identificáveis, né? Essa é a minha... Não sei se ficou claro, se ficou confuso. Ficou sim, professora, obrigada. Trabalhar assim com pequenas vitórias, né? Porque nós temos uma tendência muito grande, né? Aquilo que eu coloquei ali, ou nós somos uns deuses, ou somos uns demônios, né? E a tecnologia da informação e da comunicação, ela dá essa sensação de um avatar, né? Você pode ser qualquer coisa. Então, é uma identidade cambiante, uma identidade, né? Você pode ser, assim, um fracasso, ou você pode ser o herói, né? Você pode ser o fracassado. Então, essas identidades cambiantes, essas, né, oportunidades de escolhas identitárias, de certa forma, fragilizam a historicidade do sujeito, a trajetória, né? E ele perde a memória, né? E a gente tem que ter memória, a gente tem que ter passado, tem que saber da nossa história de vida, de onde que a gente veio, de que família, de que situação, né? O quanto a gente caminhou para chegar até aqui, né? O quanto a própria sociedade evoluiu, né, para que hoje a gente tivesse a tecnologia da informação, da comunicação, né? Então, veja, nesse sentido, eu sempre falo no PPGT, a tecnologia não é boa e nem má, é o uso que o homem faz dela, né? O revólver não atira sozinho, né? Alguém precisa puxar o gatilho, né? Então, como você usa no teu cotidiano o aparato tecnológico, né? Um aluno me diz, professora, o celular não para de tocar até 1 hora, mas você desliga o celular, né? Você tem que ser o dono do seu tempo, né? Então, as pessoas dizem, não, eu estou trabalhando 18 horas por dia, mas por que você está trabalhando? É realmente essa necessidade? Ou é um pouco uma fantasia tua, né? De que você vai dar conta de tudo isso, né? E a que custo, né? Então, dimensionar isso, eu acho, né, em relação à tecnologia. Não sei. Temos mais perguntas aqui, na verdade, são 2 comentários, né? A Marina coloca assim, olha, eu sempre tenho a impressão de que quem sonha, planeja, sou eu. E quem realiza os meus sonhos são outras pessoas. E ela disse que gostou muito da palestra. Legal. Isso mesmo, Marina, né? A gente tem que sonhar,
sonhar, né? O primeiro passo, né? Imaginar uma outra realidade, né? Imaginar um outro mundo possível, né? Imaginar um mundo pós-pandêmico. Imagine se a gente não conseguisse pensar um mundo pós-pandemia, né? Que emoção que você teria? Poxa, nunca mais eu vou brincar de bola, nunca mais eu vou no show, nunca, né? Qual que é o efeito, né, da pandemia na subjetividade humana, né? Então, eu acho que sonhar é o primeiro passo, né? Pegue qualquer autor, desde Marx, né? Pegue lá Sartre, né? O projeto humano é sempre um vir a ser, é sempre um sonhar, né? Temos também aqui um comentário da Nayane. Ela diz assim: é difícil criar um projeto de vida, porque em todos os caminhos que eu penso, sempre vem inseguranças e o medo de frustração em criar expectativas e não alcançá-las. Pois é isso que eu estou falando, né? Eu quero ser assim, jovem para sempre. Veja só, uma expectativa jovem para sempre, né? Eu posso me submeter a cirurgias e plásticas e tudo, né? Mas o tempo vai me alcançar, né? Meu tempo de vida, meu tempo de idade, né? As rugas vão aparecer, é inevitável, né? Então, veja, eu sempre digo para o meu aluno, é importante dimensionar o teu projeto de vida, né? Dimensionar, assim, se eu coloco um objetivo muito alto, tão alto que eu não consigo atingir, isso vai me frustrar, com certeza, né? Mas se eu coloco um objetivo tão baixo que não tem graça, isso não chega a ser uma meta, né? Isso não é uma estratégia, né? Então, não tão alto que você fique frustrado, né? Mas pequenas metas diárias. Hoje eu vou acordar tal hora. Hoje eu vou usar o meu tempo da seguinte maneira. Consegui planejar um dia? Ótimo. Agora eu vou planejar uma semana. Não, essa semana eu vou pelo menos 3 vezes por semana para academia, 2 vezes por semana eu vou estudar tal coisa. Assim, né? O que eu vejo é que, às vezes, assim, um aluno, quando estrutura um planejamento, ele coloca tanta coisa, tanta atividade, tanto objetivo, que ele não vai dar conta, né? Então, fracionar isso, dimensionar, né? Fazer um planejamento para o dia. Poxa, estou conseguindo planejar meu dia, antes eu não conseguia. O horário do almoço, o horário de dormir, o horário de levantar, né? Eu não conseguia, meu dia era um atropelo, era como se eu estivesse caindo por cima de mim mesmo, né? Agora eu já consigo, ótimo. Agora eu vou planejar a minha semana, agora eu vou planejar o final de semana. Então, essa questão do tempo, né? Você vai administrando ela aos poucos, aos poucos. Até porque, como eu disse, nós vivemos numa cultura que não é uma cultura do planejamento, do projeto, né? Não é uma cultura de antecipação, não faz parte, digamos assim, do nosso cotidiano, né? Mas eu acho que por aí resolve. Uhum. Não sei se... Legal. Uhum. Legal, ela está agradecendo aqui, acho que ajudou bastante, sim. Bom, então, pessoal, coloquem aí mais perguntas, também abram o microfone, né? Eu gostaria de fazer só um comentário, né? Tô pegando um gancho do que você falou, professora. Muitas vezes essa ideia, né? Ou melhor, assim, a gente acaba perdendo essa perspectiva de passado, presente e futuro quando a gente está em momentos muito difíceis, né? Fica muito difícil a gente lembrar daquilo que a gente já fez e a gente conseguir olhar para frente, né? Parece que fica uma paralisação mesmo, né? Eu não fiz nada, eu estou muito velha, né? Eu tenho alunos, assim, que chegam na universidade, por exemplo, um aluno de 35 anos, né? Eu estou muito velho para conseguir um estágio, para começar uma carreira. Eu digo, então, o que você está fazendo aqui? Você não está aqui? Tô. É mesmo, eu tô. Então você já começou, né?
você já está ali. Aquele lugar é teu, te pertence, né? Mas, assim, veja, isso é interessante que você falou, Maria, porque uma coisa que eu penso sempre, né? 80% dos nossos medos são sobre coisas fantasiosas, irreais, coisas que nunca vão acontecer com a gente, né? O medo do homem contemporâneo, né, e a vivência cotidiana do medo é algo do próprio controle social, né? Mas o que desse medo é realidade e o que desse medo é fantasia, né? Então, tentar distinguir, né? Eu tenho medo de, sei lá, não conseguir tal coisa, mas isso pode não acontecer, né? Eu tenho medo que minha mãe morra. Ela pode não morrer agora, pode não morrer ano que vem, mas um dia ela vai morrer, né? Mas eu tenho medo. Eu me lembro de uma história, vou contar rapidinho, porque a racionalidade, veja, a gente tem pensamento, a razão, cognição e tem emoção. Às vezes nossa emoção congela, né? E essa aluna minha, por exemplo, ela era criada por uma mãe, o pai era na família, né? Não tinha, a mãe é solteira, e já era de idade, já era uma senhora, assim. Então ela tinha muito medo, ela conseguiu uma bolsa de estágio, que ela fosse, quem ficaria com a mãe? E se a mãe morresse? Então, a cabeça dela era o tempo todo pensar coisas negativas e se culpar por uma coisa que não tinha nem acontecido, né? Aí, assim, foi um tempo para ela pensar, bom, mas se ela ficasse, a mãe não poderia morrer? Também poderia, né? Então, ela foi, assim, com o tempo, listando, relacionando, refletindo, e ao fim ela decidiu aceitar o estágio. Ela ficou 6 meses fora do Brasil, foi uma experiência maravilhosa, né? Ela conseguiu uma tia para cuidar da mãe, ela voltou, ela está muito satisfeita, muito feliz, veio me contar isso. Então, na verdade, o medo às vezes é autoimposto, né? Eu tenho um aluno meu que diz assim, bom, eu não vou fazer o TOEFL. De uma você fala também inglês, eu não vou passar, tenho medo de não passar. Veja, então, assim, é uma fantasia, né? Porque ele pode fazer de novo, se ele não passar, na pior das hipóteses, se você não passar, você tenta outra vez, né? Então, eu acho assim, a juventude tem que sonhar, né? Tem que ter fantasias, e diminuir o medo e a insegurança, né? Porque existem opções, existem alternativas, né? De carreira. Se a carreira A não deu certo, tenta a carreira B, né? E eu acho que é por aí, né? Eu acredito muito em carreiras múltiplas, né? Eu agora, por exemplo, meu projeto de vida é daqui a 5 anos, minha aposentadoria, não vou parar de trabalhar, continuar escrevendo meus livros, né? Então, a gente tem que pensar no futuro, né? E se eu pensar, poxa, eu vou parar de trabalhar e vou morrer daqui a 10 anos, a minha vida vai ser muito chata, né? Assim, esse é o projeto de vida de vocês com alegria, né? Com uma emoção, com prazer, com felicidade, que é a melhor vida para ser vivida, é uma vida alegre, né? Uma vida triste, né? Não é muito digna, né? Sim, sim. Só aproveitando também para lembrar aí os estudantes, né, quem está participando hoje, que ainda talvez não conheça a rede de apoio, né, de suporte que a gente tem aqui na Unicamp para os estudantes universitários. Então, a gente tem o serviço de apoio ao estudante, né, dentro do serviço de apoio ao estudante a gente tem a orientação educacional, tem o serviço social, tem diversos apoios que vocês podem buscar também frente a essas inseguranças, e também tem o serviço de assistência psicológica e psiquiátrica, que é o SAP, também, que aí vai dar esse suporte para as questões do bem-estar. Então, acho que é importante
nesse momento que a gente está falando de projeto, né, de sonhar o futuro, e quando isso tudo acontece, né, como a gente está vendo o pessoal comentando, é importante também saber que vocês não estão sozinhos, né? Tem aqui um suporte, um aparato institucional também para auxiliar vocês. Aí também tem perguntas aqui da Milena. Até o momento estou alcançando minhas metas, ela diz, mas fica o sentimento de sempre querer alcançar mais. Será que é possível alcançar a percepção de onde parar? Pois é, Milena, é bacana isso aí, né? Veja, o dinheiro é um elemento simbólico na nossa vida autorreforçador. O que que isso quer dizer? Quanto mais você ganha, mais você quer, né? Poxa, eu estou bem empregada, mas eu posso mais, né? Então, tem pessoas que alcançam o limite. Não, eu quero ter uma vida comedida, eu não quero ficar milionário, né? Eu tenho alunos que dizem, não, eu quero ser o novo lobo de Wall Street, professora, eu quero dominar o mercado imobiliário mundial, quero, né? Então, por isso que é importante ter o projeto de vida, né? Eu conheço, por exemplo, empresários, né, daquele pastel de Belém, aquele docinho lá em Portugal, né? Mas vocês estão aqui há 200 anos, não quiseram crescer? Não, porque, assim, o trabalho está aqui, a família está aqui, né? Há 200 anos estamos aqui, né? Então não quero expandir. Mas é lógico, tem um outro que vai ser o McDonald's, né? Eu quero fazer uma franchising, né? Dominar o mundo do sanduíche. Então, veja, cada um de nós sabe dos seus limites e das suas possibilidades, né? Diante da nossa idade também, a quantidade de limites vai aumentando, né? Uma pessoa já de 50 e tantos anos já não, né, já tem algumas limitações. Eu posso ter algumas carreiras que eu posso escolher, mas que são limitadas em função até da minha idade, né? Mas eu penso isso, sabe, Milena? A percepção é o desenvolvimento de uma autoconsciência crítica, né? Qual é o teu limite? Até onde você vai, né? Ok? Então, autoconsciência crítica do seu projeto de vida. Uhum. E a pergunta da Marina: como saber se o planejamento de vida é condizente com a realidade ou é uma ilusão? Sabe entre aspas, chamado que se tem para uma vontade de fazer algo que ninguém próximo faz? Existem pessoas que fazem, provavelmente, mas não existem. Essa ideia, né, de vocare, né, de chamado divino, né, de vocação, é uma ideia, assim, que às vezes pode ser fantasiosa mesmo, né? Será que você realmente, né, tem essa vocação? Eu me lembro de um filme bem interessante de uma senhora que ela diz assim, ela é uma cantora de ópera, não é uma cantora lírica. Ela tem uma voz péssima, mas ela quer ser uma cantora lírica. E como ela tem muito dinheiro, o que ela faz? Ela faz festas e fica cantando para os seus colegas, né, na corte e tal, né? E ninguém tem coragem de dizer para ela, olha, você é uma péssima cantora de ópera, né? Então, realmente, às vezes é um gap, né? A pessoa acha que é boa, que tem mobilidade, que tem, né, uma desenvoltura numa determinada área e não tem, né? Então, é importante saber que nós não estamos sozinhos, né? Ter o outro como referência, né? O outro é aquele que vai te pontuar, né? Sejam familiares, amigos, né? Opa, peraí, né? Provavelmente essa carreira, né, ou esse trabalho, ou essa função não é adequada, né? Não vai, né? Porque o que acontece, né, Maria? Às vezes a juventude é muito motivada pelos modismos, né? Me lembro na época do café gourmet, né? Todos os jovens, não, eu quero ser gourmet, eu quero ser isso, quero ser... Então,
é importante, né, distinguir o que é realidade e o que é fantasia, né? Quais são as minhas habilidades e tal, aquilo que eu realmente consigo e aquilo que não. E dimensionar isso sozinho é difícil, então é legal que tenha um serviço de orientação educacional que apoie, né? Porque às vezes os pais também vivem na ilusão, né? E aqui não estou dizendo só os filhos, né? Ah, não, meu filho vai ser um sucesso, vai fazer aquela profissão vai ser maravilhosa, né? E não é bem assim, né? Então a gente tem que vencer não só as nossas ilusões, mas às vezes as ilusões dos nossos familiares também, né? Em relação à nossa escolha profissional, né? Porque, não, então tem que ser aquele status social, aquela pessoa, né? E na verdade, né? Eu fiz psicologia na minha época, né? E todas as pessoas, assim, diziam, poxa, que legal, né? Todos os psicólogos se formam na Universidade Federal do Paraná, serão psicólogos? Resposta para vocês, não. Né? Digamos assim, 70% de fato assumem a profissão, atuam na clínica, viram professores, trabalham em organizacional, enfim. Mas a gente tem 30% deles, que eu conheço, né, que estudaram comigo, que nunca exerceram a profissão. Né? Fizeram, mas assim, perceberam lá na frente só, né? Poxa, não gosto de psicologia, vou fazer veterinária. Ah, não, fiz psicologia porque eu tinha medo de fazer medicina e hoje faço medicina. Era aquilo que eu queria, né? Então, acontece isso, né? A vida que você projeta para você é diferente da vida que seus pais projetam para você. Né? Seus pais projetam para você casar com tantos anos, ter filho com tantos anos, se formar com tantos... Isso, né? Isso é da fantasia deles, nem sempre acontece assim, né? Você vai traçando os seus caminhos ao longo da sua vida e eles vão se diferenciando. Uhum. Eu acabei lendo aqui a pergunta, né, a colocação da Marina, só que eu li incompleto, depois que eu vi, peço desculpas até, mas ela só vou complementar. Então, ela estava dizendo assim, existem pessoas que fazem provavelmente, mas não existem referências próximas, né? Ela diz assim, daí até meus pais ficam com medo por mim, pensando que eu estou querendo algo que não existe. Sempre vale a pena inventar o caminho, se isso for necessário? Essa é uma pergunta que ela tinha feito e eu não tinha colocado, então peço desculpa. Eu acho que vale, né, inventar o caminho, né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisa inventar um caminho, né? Porque não tem mais uma profissão do passado, né? O engenheiro mecânico hoje ele vai atuar na área da economia, mercado financeiro, né? Pouquíssimos vão atuar, né? A engenheiro de controle de automação, pouquíssimos vão atuar na área de controle de automação, né? Então, as áreas são híbridas, as carreiras são móveis, né? Quanto mais tecnologia, mais hibridismo, né? Então, você tem que inventar. A professora fez direito, eu tenho um aluno que fez direito e hoje voltou para a universidade para fazer engenharia civil. Será que eu consigo relacionar direito com engenharia civil? Eu vou inventar aqui uma coisa. Eu digo, nossa, ótimo, você consegue inventar, né? Um projeto de vida, né? Para um mercado de trabalho que ainda não existe. Né? Mas se você conseguir imaginar isso, né? Uhum. Acho que esse comentário também responde aqui uma colocação da Xênia, que ela tinha colocado que ela também se identifica um pouco com o que a Marina também falou, outras pessoas também se identificaram com essa coisa da invenção, né? Inventar ou não. E ela fala assim, sobretudo com a questão de mudança de carreira. E aí também a Milena diz assim, tenho vontade de fazer vários projetos, parece que não tem fim. O pessoal está bastante pensativa em tudo que você foi trazendo. É legal, né? Veja, a minha carreira, assim, talvez, né, não sirva como exemplo. Eu comecei como recém-formada na psicologia, fui trabalhar na indústria. Peraí, deixa eu só chamar a atenção do cachorro ali, tá me incomodando.
O cachorro aqui em casa fica louco com o pessoal de uniforme na rua. Bom, então, o que que acontece, né? Você idealiza uma carreira, Maria, você idealiza, né? Ai, não, psicólogo fica no consultório, com divã, papapá. Aí você vai para a realidade. Chega na realidade, puxa, eu preciso pagar a luz clínica, eu tenho que ter o telefone, eu tenho que ter... Ah, não era bem como eu imaginava, é mais complicado, né? Então, veja, todas as carreiras são assim, a gente forma um imaginário, um simbólico da carreira. Só quando a gente vai para a prática, começa a fazer estágio, começa a trabalhar, que a gente vê o que é o real, né? Então, é muito importante no projeto de vida não perder tempo, né? Conhecer já a realidade do mundo do trabalho. Quanto antes, eu sempre digo para meus alunos, quanto antes puder fazer estágio, conhecer, etc., né? Melhor você define o teu projeto de vida. Mas o projeto de vida é móvel, né? Eu, quando tinha 20 anos, meu projeto de vida era ser autônoma, sair da casa dos meus pais, ter minha própria casa, meu carro, independência financeira, né? Depois que eu alcancei isso, o que que eu quero? Ah, eu quero ter uma casa na praia. Ah, eu quero viajar, quero conhecer o mundo. Depois disso, o que que eu quero? Ah, eu quero ter emprego público, eu quero me aposentar no serviço público. Depois disso, o que que eu quero, né? Veja, nós somos seres do desejo, né? E o desejo é o que move, né, o ser humano na continuidade da própria vida, né? Quem não deseja nada fica à mercê de nada, né? Não tem vontade de levantar da cama, né? Até para levantar da cama você tem que ter um propósito. Olha, você tem um dia de vida, quantas pessoas não têm? Olha que propósito bom, né? Eu vou viver a melhor forma possível esse dia que eu não sei, pode ser o último da minha existência, né? Mas ele tem que ser bem vivido. Então, é isso que eu acho que é fundamental, né? É, vai mudando de carreira, vai achando o teu lugar no mundo, né? Vai inventando uma carreira, né? Eu fui diretora de marketing de uma empresa, eu fui consultora de RH, fui gerente da Camargo Correia, eu fui, enfim, CEO de empresa, trabalhei com redes, né? De micro, média e grandes empresas, fui consultora, ganhei muito dinheiro com consultoria. Um dia da minha vida eu cheguei em casa e disse assim, puxa, não consigo telefonar para minha mãe, todo o meu tempo de vida está indo no trabalho, né? Consigo falar com uma amiga, tudo bem, eu estou ganhando dinheiro, né? Quanto mais você ganha, mais você gasta. Eu falei, não, acho que eu vou mudar de carreira. Que carreira que eu gosto? Puxa, eu sempre gostei de ser professora, eu vou para academia. Então, minha carreira, ela nasceu na psicologia organizacional, no mundo das empresas e tal, e depois foi para uma carreira acadêmica, né? E agora eu estou na academia, o que que eu vou fazer? Bom, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, fiz 3 pós-doutorados, fiz 2 mestrados, né? Um monte de livro publicado, orientando mestrado, orientando. Agora o que eu vou fazer? Né? Ah, vou ser chefe, agora já sou coordenadora, né? Agora o que eu vou fazer? Bom, daqui a pouco vou ter que me aposentar, né? Eu vou parar? Não, eu vou pensando uma carreira de escritora, pensando alguma coisa para dar sentido para a minha vida, né? Então, o projeto de vida muda, né? Eu tinha um projeto de vida ter filhos, casar e ter filhos. Tinha, quando eu tinha 14 anos. Né? Quando eu tinha 18, comecei a trabalhar. Opa, não é assim. Eu tenho um outro projeto de vida. Me formar, estudar, né? Então, os projetos vão mudando conforme a nossa maturidade, né? Conforme a nossa experiência, nosso aprendizado, né? E às vezes a gente aprende no tropeço mesmo da vida, né? Faz parte. Uhum. A Xênia colocou também um comentário, ela diz assim, digo mudança de carreira aos 47 anos com muita gente, entre aspas, torcendo o nariz para você, dizendo que eu não sei o que eu quero. Isso desmotiva bastante e até dá medo de tentar. Dá medo, né? Veja,
A necessidade de reconhecimento público, ela e de suporte, né? Ela é algo das relações sociais, né? Você sempre precisa de alguém que diga, vai dar certo, né? Mas perceba, às vezes as pessoas que mais te amam, que estão mais próximas de você, são as mais temerosas, as que mais te criticam, né? Então você não pode assim dar tanta importância, né, para a opinião alheia, né? Porque o projeto de vida é singular, é teu, é a tua vida, e a sua história tem essa, né? Digamos assim, você tem uma outra para experimentar, como é que vai ser? Não tem, né? Então, eu quero ser pintor, vai pintar. Ah, eu quero ser cantora, vai cantar. Pode ser que você cante pessimamente, de repente você mude e resolva ser professora. Pode ser que você perceba que você é uma péssima professora e vai querer ser escritora. Pode ser que você... Entende? Mas a vida é tua. Por isso que a gente fala de projeto de vida, né? Agora, o suporte psicológico, às vezes tem que procurar com profissionais, né? Às vezes né, a mãe, o pai, a família, né? Me lembro, minha mãe dizia assim, minha filha, mas você já é psicóloga, por que você vai voltar a estudar? Não, mas eu quero ser mestre. Não, mas para que agora mestre? Agora chega, né? Ah, não, mas mais 5 anos eu faço doutor. Não, mas para quê, né? Então, não é inveja, não é ciúme. Às vezes, assim, é um sentimento de que não é necessário, né? Cada pessoa vive o seu tempo histórico, né? Às vezes, uma pessoa que viveu naquela época não experimentou, né? Mas eu sei que quando eu partir desta vida, que é finita, né? Nós não somos eternos, né? O ser humano tem... Qual é o projeto da nossa vida? É a morte, é a finitude da vida, ela vai acabar, né? Isso é ponto pacífico. Então, nós vivemos para morrer, né? Então, a ideia do projeto de vida é que ele tem que valer a pena, tem que ser uma vida digna, você tem que ter prazer, fazer aquilo que você gosta, né? Fazer aquilo que te garanta a sustentação da tua própria existência, né? E a questão da onde você vai encontrar suporte e apoio psicológico para isso, né? Às vezes é no teu autoconhecimento e às vezes é com um profissional da área, né, da psicologia que está treinado, preparado para isso. Às vezes a família vai dizer, não, você está muito velha. Eu quero adotar uma criança de 50 anos, você está louco, você vai adotar uma criança com 50 anos? Eu quero um cachorro, você está louco, você quer um cachorro? Para que você quer um cachorro, né? Para que você quer uma casa na praia? Dá muito trabalho. Para que você quer quintal? Não, não faça isso, né? As pessoas tecem opiniões sobre a vida delas, sobre a tua vida, sobre como elas pensam que poderiam organizar melhor a tua vida do que elas mesmas, né? Mas, na verdade, a vida é sua, né? Então, esta reflexão tem que ser sua também, né? E sem, assim, deu errado, tá, escolhi tal coisa, deu errado, né? Tomei aquela decisão, deu errado, toma outra, né? Enquanto a vida é esperança, né? Enquanto tiver oxigênio, né? Você tem esperança, a vida pulsa, né? Você tem alternativa. Então, eu acho que é isso, né? O jovem não pode estar desencantado com o mundo, né? Michel Maffesoli falou reencantamento com o mundo. O jovem tem que estar apaixonado pela vida, por tudo que a vida tem de bom, de bonito, né? Para trazer para esse projeto, né, de uma sociedade mais justa, mais igualitária que a gente acredita. O jovem não pode estar desencantado, desiludido, deprimido, né? Acreditando que nada vai dar certo, né? Por mais que a realidade seja dura, crua, tensa, as condições materiais de existência sejam poucas, o suporte, né, a familiar e apoio seja pouco, né? Aquilo que nos move para agir no mundo, né, nossa motivação, ela tem a ver com fazer aquilo que realmente nos faça feliz, né? Eu acredito nisso.
Excelente, professora Sara. Então, a gente já vai caminhando aí para o nosso encerramento, né? Aproveito também para pedir para todo mundo, por gentileza, responder aí esse Forms, que é uma ferramenta aí que a gente utiliza para aprimorar sempre as nossas atividades e para vocês poderem também indicar novos temas para que a gente possa aí dar continuidade nas nossas programações futuras. Também já convido o pessoal para continuar acompanhando aí a nossa programação de outubro, mês de novembro, e agradeço também aí a presença de todas, né, de todos que puderam prestigiar esse momento, aí tirar esse tempo para investir aí em saber um pouco mais sobre projeto de vida, né? E eu acho que é isso, né, professora Maria Sara? Então, a gente agradece muito a sua presença e espero que estejamos aí em próximos eventos também. Está fechado o microfone. Espero ter ativado em vocês aí mais possibilidades, mais pensar em alternativas do que em possibilidades, né? Então, muito obrigada. Vocês dispensaram um tempo precioso da vida de vocês para me ouvir. Espero que tenha sido válido. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Sara. Obrigada, pessoal. Boa quarta-feira aí para todos e até a próxima. Até. Tchau, tchau.